Olá, radiológicos odontológicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Beatriz Carrazone. E eu sou Luana Bastos. Nós somos cirurgiãs dentistas, especialistas em radiologia odontológica. Estamos aqui para te dar as boas-vindas para a terceira e última aula da Semana da Radiologia Odontológica. Nós queremos ajudar você, profissional de radiologia, a dominar, a arrasar na realização dos seus exames radiográficos e tomográficos em odontologia, evitando assim erros que levam a repetições desnecessárias e tendo imagens de ótima qualidade, tendo reconhecimento dos seus pacientes e também dos seus colegas de profissão. Então, se você é técnico, tecnólogo em radiologia, auxiliar e técnica em saúde bucal, também estudante de odontologia, essa semana é para você. E nessa aula de hoje, nós vamos responder as principais dúvidas sobre radiologia odontológica. Bom, vamos recapitular o que já teve aqui na nossa semana. Na primeira aula, a gente falou sobre os principais erros cometidos em radiologia odontológica. E na segunda aula, falamos alguns fundamentos para termos ótimas imagens. Se você não assistiu o vídeo das aulas anteriores, então para esse vídeo aqui, em algum lugar aqui embaixo vai ter lugar para você pausar para assistir aos vídeos anteriores para poder compreender. Não adianta nada a gente caminhar no conteúdo sem ter entendido, compreendido questões básicas importantes que a gente já apresentou nas aulas 1 e na aula 2, tá? Para que você não continue tendo os mesmos erros nas suas práticas das técnicas radiográficas odontológicas. Bom, radiológicos, nós queremos agradecer a participação de vocês, a interação, as mensagens enviadas no direct, no grupo do Facebook, nos comentários, as dúvidas de vocês. A gente está fazendo o possível para responder a todos, tirar as dúvidas e passar aqui as dicas para vocês, tá? E é muito legal ver tanta gente tentando se aperfeiçoar, melhorando aí a sua rotina de atendimentos, interagindo aqui com a gente, dando dúvidas. A gente fica muito contente. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre algumas dúvidas que frequentemente o pessoal pergunta para a gente. A primeira é, quem é o profissional que pode trabalhar com a radiologia odontológica? Então, a gente tem as principais profissões ligadas a essa área, que é o técnico e o tecnólogo em radiologia, o curso nível técnico e o curso nível superior, e eles podem trabalhar nessa nossa área. Além disso, temos também as auxiliares, e as técnicas em saúde bucal, que trabalham ali no consultório do cirurgião dentista, podendo realizar as técnicas intrabucais e as extrabucais, se estiverem numa clínica de radiologia, sob a supervisão de um profissional gabaritado, como um cirurgião dentista, um médico ou até mesmo um tecnólogo. Então, nós temos essa gama de profissões que pode atuar na nossa área. Exatamente. E uma outra dúvida, uma questão que surge quando o assunto é radiologia odontológica, é qual a diferença se é igual à radiologia médica. Então, aí nós temos um ponto muito importante que precisa ser realmente entendido, abordado e bem compreendido entre os profissionais que trabalham na radiologia odontológica ou que queiram vir a trabalhar. Então, a radiologia odontológica, ela é bem diferente da radiologia médica, a começar pelo local onde nós vamos atender o nosso paciente. A radiologia médica, geralmente são clínicas de radiologia médica ou hospitais, né? No caso da radiologia odontológica, nós temos clínicas específicas, onde nós vamos ter aparelhos específicos, aí outra diferença também, quando a gente compara com a radiologia médica. Então, os aparelhos odontológicos foram feitos e pensados, idealizados para utilização na região da cabeça e pescoço, para avaliação dos dentes, do osso, na maxila e mandíbula. Então, aí também tem outros quesitos importantes relacionados a essa tecnologia da aquisição de imagem. Então, a gente vai ter imagens aí com alta definição, precisão e qualidade aí, para que o dentista consiga avaliar as estruturas. E também nós podemos citar as técnicas que vão ser realizadas, são técnicas que podem ser intrabucais, aí nós temos exames, por exemplo, radiografia periapical, interproximal, oclusal, nos quais o filme ou sensor radiográfico vai dentro da boca do nosso paciente. E temos técnicas que são extrabucais, como a panorâmica e a tomografia, e é um aparelho diferenciado, onde o paciente vai realizar a radiografia ali da região que o dentista solicitou, devido ao procedimento e que precisa do exame com alta qualidade. Então, temos aí algumas diferenças importantes entre a radiologia odontológica e a radiologia médica. Bom, uma outra coisa que também falam bastante para a gente é o seguinte: olha, eu não tive treinamento na minha formação acadêmica, ou então foi muito pouco, não tive prática. Como é que eu posso aprender a realizar os exames de radiologia odontológica?
Normalmente, quando isso acontece, a gente percebe que nas clínicas que contratam esse, né, profissional que não teve a sua formação baseada nisso, acaba sendo um profissional mais velho, mais antigo na clínica, que vai repassando os conceitos para ele. Não que isso seja totalmente contraindicado, mas nem sempre é uma pessoa que teve a formação para ministrar, né, o conteúdo, da área acadêmica, e muitas vezes vai passando até alguns conceitos que são errados ou defasados também, por força do hábito de já estar muito tempo na profissão. Então, no nosso curso de capacitação em radiologia odontológica, nós repassamos o que há de mais moderno, baseado em evidências científicas. Nós temos toda a formação, mestrado e doutorado, dedicados mesmo a passar o conteúdo da forma melhor para os nossos alunos. Então, a gente, né, tem essa possibilidade também de oferecer e suprir essa necessidade de muitos profissionais da área que não tiveram essa oportunidade de aprender antes. Uma outra situação que a gente acaba escutando bastante dos nossos alunos é se a radiologia odontológica ela é mais difícil devido ao fato dos exames intrabucais, por exemplo, serem colocados dentro da boca, esse manejo com a boca do paciente, onde a gente tem saliva, bochecha, língua. Então, acaba gerando um certo desconforto essa situação, e inclusive junto com dúvidas sobre posicionamento adequado, tá? Então, é uma situação que acaba aí gerando um pouco de dúvidas a respeito da radiologia odontológica, e não é impossível, a gente consegue realizar, né? Mesmo quem não tem tanta destreza manual, mas são situações em que a gente vai aprendendo a trabalhar ali com o filme, com o sensor na boca do paciente. Então, é uma fase de adaptação que o profissional passa, aprendendo corretamente as técnicas, né? E ganhando essa destreza aí manual. Então, muitas dúvidas sobre o posicionamento a gente aborda no nosso curso. Então, a gente ensina realmente quais são as técnicas, como que a gente vai introduzir aquele conjunto todo do posicionador, do filme, do sensor na boca do nosso paciente, com cuidado, né, respeitando ali a anatomia da boca do paciente. Então, esse posicionamento do cilindro, do feixe de radiação, a gente ensina realmente qual é a maneira correta de se fazer, para gerar imagens com a qualidade que a gente precisa. Uma outra questão também que surge frequentemente é das pessoas acharem que a gente é extremamente dependente do melhor equipamento de todos, do top, do último lançamento, para ter as melhores imagens. É claro que equipamentos mais modernos contam com tecnologias mais aprimoradas, e se a clínica tiver condições de adquirir, seria mais interessante. Mas a gente sempre fala que mais do que isso é conhecer o seu equipamento, ter o domínio de como ele funciona, é saber como está a calibração dele, o estado de uso, né? Porque à medida que o tempo vai passando, as estruturas vão naturalmente se desgastando, principalmente a ampola de raio-x. Então precisa sempre ter, né, uma revisão planejada com todas as características daquele equipamento que vão ser abrangidas nessas revisões, para que a gente saiba que ele está de forma adequada, funcionando de forma adequada para gerar ótimas imagens. Então, não precisa ser o top de linha. Um equipamento, né, adequado, já de boa qualidade, em bom estado de funcionamento, ele vai sim ter condição de te fornecer excelentes imagens, com certeza. Uma questão muito prática que eu já vivenciei com isso, né, é que enquanto eu trabalhava numa clínica de radiologia, que o dono era um dentista, não era um radiologista, eu observei alguns problemas envolvendo toda a parte de técnica e o próprio, né, modo de aquisição das imagens. E aí acompanhei o dia a dia do técnico durante alguns pacientes para observar onde que estava sendo cometido, né, os problemas. E aí depois eu fui sugerindo a ele modificações durante todas as etapas e realizamos algumas novas imagens. E aí quando eu mostrei para o dono da clínica, né, para o gestor, a imagem, né, atual, a imagem que eu consegui obter, ele me perguntou de que equipamento, de que clínica foi essa imagem. Falou até o nome de uma concorrente bem famosa e bem, né, com ótimas imagens, e eu falei, não, esse equipamento, essa imagem foi do seu equipamento, da sua clínica. Era só saber aproveitar ao máximo as características dele. E é possível. E aí tem muitos profissionais que nos perguntam também se, mesmo com muitos anos de prática na área, trabalhando já há muito tempo e sendo experientes na área da radiologia odontológica, perguntam se o curso de capacitação vai servir ainda, se vai trazer coisas novas.
Sim, a gente traz todo o nosso conhecimento, a nossa bagagem, por sermos especialistas na área, e realmente vivenciarmos a rotina clínica. Então, a gente traz exemplos reais do dia a dia. Então, tem aqueles casos de livros em que a gente vai ver realmente aquilo ali, mas nós vamos ver situações rotineiras que são totalmente diferentes daquilo que a gente aprende em livro. Então, nem sempre aquele paciente do livro é o paciente que a gente vai encontrar na vida real ali. Então, o curso de capacitação, realmente, ele agrega um valor muito grande na formação teórica, científica e na rotina, na prática desse profissional. Então, trazendo um exemplo aqui, às vezes um paciente com várias ausências dentais, né, paciente com edentulismos, pacientes crianças, que a gente atende bastante na rotina clínica da radiologia odontológica, então, às vezes um paciente cai, machuca, assim, a boca e precisa estudar se teve alguma fratura ali em algum dente, então vai na clínica de radiologia e a gente tem que ter um manejo com essa criança, então desde atender, receber essa criança e fazer o exame, é um longo processo que a gente tem ali. Então, nós passamos toda essa experiência em como realizar esse atendimento com qualidade, com rapidez, com segurança, tanto para a gente profissional, para vocês, quanto para o nosso paciente, né? E outros exemplos também de pacientes com necessidades especiais, algum paciente cadeirante, ou um paciente que é mais alto do que o normal, um paciente que tem uma densidade, uma massa óssea um pouquinho mais acentuada, então como que a gente vai trabalhar ali com os parâmetros de KV, de MA do nosso aparelho, com tempo de exposição, por exemplo. Então, são realmente situações rotineiras que a gente vai passar a nossa experiência para que vocês consigam realizar um exame de qualidade. Então, para você que quer se aprofundar mais nesse assunto, nós queremos convidar vocês para participar da nossa próxima turma do curso Capacitação em Radiologia Odontológica. Nesse curso, você vai aprender a dominar a realização dos seus exames de radiografias e tomografias com fins odontológicos. Então, chega de cometer erros nas suas técnicas intra, extra ou tomografia. Chega também de ter imagens distorcidas, claras, escuras e por aí vai. Chega de ficar repetindo muitas vezes o exame, porque ele não ficou com a imagem adequada para o diagnóstico. Chega de ter dificuldade para realizar um determinado tipo de exame que foi solicitado. Nós vamos ensinar tudo o que você precisa para dominar a realização dos exames radiográficos e tomográficos odontológicos. Na aula 1, nós vamos fazer a introdução à imaginologia odontológica. Então, nós vamos te ensinar como dominar a realização dos exames, como errar menos a realização dos exames radiográficos e tomográficos odontológicos. Você vai entender sobre os conceitos específicos, as terminologias utilizadas na radiologia odontológica, e isso vai facilitar a comunicação dos profissionais envolvidos ali no ambiente de trabalho. Então, se você não teve na sua formação ou teve uma formação um pouquinho deficiente nessa parte de conceitos, introdução à radiologia e imaginologia, esse momento do curso é o momento onde você vai aprender com segurança para poder realizar os seus exames com qualidade e errando menos aí nas suas aquisições de radiografias e de tomografias odontológicas. Bom, ainda nessa primeira aula, na parte 2, a gente vai conversar um pouquinho sobre as técnicas radiográficas intrabucais. Vamos falar da técnica periapical. Como a gente vai realizar essa técnica corretamente, sabendo trabalhar a angulação dos nossos equipamentos, conhecendo as especificidades dos diferentes tipos de equipamentos intrabucais à nossa disposição. Vamos também falar um pouco de reparos anatômicos, aqueles que são imprescindíveis para a gente identificar na radiografia, né, de uma boa imagem periapical. Nessa aula, a gente vai te fornecer os parâmetros para ter mais segurança para trabalhar dentro da boca do paciente, porque a gente sabe que existem cuidados relativos à biossegurança, porque a gente tem um contato ali direto, né, com a saliva. Então, para a gente se sentir mais seguro, mais confortável em trabalhar nessa área. E sobre também as particularidades dos diversos tipos de equipamento que você vai poder dominar também. Na aula 2 do nosso curso de capacitação em radiologia odontológica, nós vamos te ensinar como realizar as técnicas das radiografias intrabucais, interproximal e oclusal com qualidade. Então, isso significa gerar imagens adequadas para o diagnóstico. No caso das interproximais, sem sobreposição das faces interproximais dos dentes, com a angulação correta do cilindro da fonte de radiação, e na radiografia oclusal também gerando uma imagem com qualidade, sem erros de posicionamento, como, por exemplo, o erro de meia-lua ou cone cut nas imagens.
Na nossa terceira aula, nós vamos introduzir o assunto das técnicas extrabucais. Vamos começar pela mais querida de todas, a radiografia panorâmica. E a gente vai mostrar para vocês todo o passo a passo para realizar essa técnica corretamente. E aí você vai saber posicionar todo o corpo e também a cabeça do seu paciente no equipamento para fazer uma imagem, sem dúvida nenhuma, das mais bonitas de todas. Na aula 4, nós vamos te ensinar a realizar com qualidade as técnicas radiográficas extrabucais, a teleradiografia em norma lateral e a teleradiografia em norma frontal. Nós vamos te ensinar como realizar essas técnicas adequadamente, sabendo identificar quando houve um erro de posicionamento do paciente ou quando o paciente, por exemplo, tem uma assimetria facial considerável. Na nossa quinta aula, nós vamos falar sobre o assunto queridinho na radiologia odontológica, que é a tomografia computadorizada de feixe cônico. Vamos mostrar para vocês os protocolos de aquisição e também os protocolos de pós-processamento da imagem, que é trabalhar melhor as características finais daquela imagem. E assim, você vai saber selecionar adequadamente a região para cada exame, mesmo naqueles momentos, né, em que adaptações podem ser feitas para poder abranger a área que o cirurgião dentista está de olho. Então, por exemplo, um canino incluso. Muitas vezes a gente vai precisar cortar outros dentes para poder abranger essa área em específico. Também vamos mostrar a vocês diferentes tipos de equipamentos, gerações diferentes, modelos diferentes, para que você saiba lidar com cada um deles. E vamos falar também um pouquinho sobre a radioproteção frente à radiação ionizante, principalmente nesse tipo de exame, como o profissional se protege, como a gente protege o nosso paciente e também as outras pessoas envolvidas em todo o processo da radiologia. Quantas informações importantes vocês vão aprender no nosso curso de capacitação em radiologia odontológica. Então, o melhor de tudo isso é que o curso ele é 100% online, as aulas já estão gravadas e você vai poder ter a disponibilidade de fazer o seu horário para estudar, assistir, pausar, assistir de novo as aulas, levar no seu ambiente de trabalho. Hoje, com o seu celular, você pode assistir as aulas, com o tablet, com o computador. Então, se você não entendeu alguma coisa, é só voltar, assistir de novo. As aulas vão ficar disponíveis na plataforma para você assistir quantas vezes vocês quiserem. Então, assim, não precisa estar aqui em São José do Rio Preto, da onde eu sou, não precisa estar lá em Salvador, da onde a Luana é. Da casa de vocês, da cidade de vocês, do estado, vocês vão poder assistir e ter acesso a essas aulas e melhorarem os seus conhecimentos e as suas práticas dentro da radiologia odontológica, tá? Então, não precisa ter, ainda mais nesse momento de pandemia, correr o risco de aglomeração. Então, a gente vai usar essa tecnologia realmente ao nosso favor e estudar no aconchego da nossa casa ou do lugar onde a gente quiser. Bom, pessoal, a gente sabe que a tomografia está aí, mas nem em todos os lugares do nosso país a gente tem um acesso tão fácil a esse exame. Em algumas localidades onde ele não tem uma boa disponibilidade, é comum que os cirurgiões dentistas requisitem outras técnicas chamadas de métodos de localização para auxiliar no seu plano de tratamento. São métodos mais antigos e que muitas vezes os profissionais das técnicas não estão tão atualizados em relembrar os conceitos. E aí, geralmente, né, eles cometem alguns equívocos. Então, por exemplo, na técnica de Clark, é muito comum a gente ver os profissionais falando: ah, mas eu realizei a técnica e o dentista falou que não teve a resposta adequada. Será que você realmente realizou a técnica seguindo os preceitos direitinhos preconizados lá na época de Clark? Então, a gente vai trabalhar isso com vocês. Então, nós preparamos para vocês uma mini aula de técnica de Clark para que você relembre os conceitos e até tire dúvidas, né? E possa realizar essa técnica com uma boa qualidade. Bom, um outro problema que pode acontecer, né, quando o cirurgião dentista solicita, é o técnico também não lembrar direito como é o método de localização de Lemaster, que é um método específico para remover o problema da sobreposição do processo ósseo zigomático sobre as raízes dos dentes superiores. Isso pode chegar bastante, principalmente advindo de profissionais que precisem trabalhar nas raízes, como ali o pessoal de endodontia. Então, também preparamos para vocês um material, uma mini aula, relembrando esse passo a passo de Lemaster para você não errar nunca mais. Bom, pessoal, eu sei que vocês devem estar pensando agora quanto que vai custar esse curso de capacitação em radiologia odontológica. Eu quero falar para vocês que não vai ser barato. Afinal, tanto eu quanto a Luana, nós dedicamos boa parte da nossa vida
aos estudos. A Lu ficou 2 anos em São Paulo para poder estudar e se aperfeiçoar, e ela é de Salvador. E eu fiquei também 6 anos longe da minha cidade, que é São José do Rio Preto, lá no interior de São Paulo também, em Piracicaba, sem trabalhar, me aperfeiçoando nos estudos. Então, quantas horas você vai se dedicar e quantos exames você vai fazer errado para poder garantir essa segurança na realização dos exames? Então, o preço não vai ser barato, mas a gente só vai falar esse preço na segunda-feira, quando a gente liberar as inscrições do curso de capacitação em radiologia odontológica. Bom, pessoal, mas a quantidade de vagas é limitada, até porque muitas pessoas, centenas de pessoas se inscreveram para assistir a nossa semana de radiologia odontológica, mas a gente não vai conseguir dar conta de atender a tanta gente. Então eu sugiro que vocês fiquem de olho no e-mail de vocês, porque na segunda, dia 10, logo cedo, 8 horas da manhã, vocês vão receber um link com um vídeo onde vai ter todos os detalhes, inclusive o preço, para você saber como fazer parte da nossa segunda turma. Bom, pessoal, então se vocês querem garantir a sua vaga, fiquem de olho no e-mail de vocês, na caixa de entrada, lá no spam, no lixo eletrônico. O e-mail vai chegar com um link, então garanta a sua vaga na nossa turma. Bom, pessoal, é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Acompanhe a gente nas redes sociais, se inscrevam no nosso grupo no Facebook e a gente aguarda vocês na abertura das inscrições na segunda-feira, tá? Até lá, radiológicos. Tchau, pessoal. Então, meu nome é Jade, né? Eu sou do interior da Bahia, moro aqui em Caetité, uma cidade no interior chamada Caetité. Trabalhei num hospital durante 4 anos e no setor de densitometria óssea, né? Foi aí que eu conheci a radiologia, porque até então eu nem nunca tinha ouvido falar. E aí esse ano eu fui, né, convidada para poder trabalhar numa clínica aqui no setor de radiologia odontológica. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E agora? Porque assim, no curso da gente não fala muito sobre odontologia, né? O raio-x odontológico. Uhum. Então, assim, eu não sabia nada. Nada. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu caí de paraquedas, literalmente, nesse setor que eu tô hoje. E assim, eu não sabia nada. Ainda tô em aprendizado, né? Eu ainda tô aprendendo muito a cada dia. Eu me sentia totalmente perdida. E aí, me frustrei. E fiquei chateada e decepcionada porque eu não sabia nada. E eu falei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? Pensei em desistir antes mesmo de começar. Eu falei, não, eu não vou, sabe? Eu não vou fazer isso aqui. Mas assim, me facilitou bastante no conversar com o paciente. A comunicação, né? Exatamente, a comunicação com o paciente. Alguns cuidados, né, que até então eu não sabia de nada. Então, alguns cuidados específicos também me ajudou bastante. Na questão do posicionamento do paciente. Isso tudo. Uma das dicas assim, que eu peguei para minha vida foi do atendimento a um paciente edêntulo. Que eu falei, meu Deus, o que, né? Aquelas dicas sensacionais, né, para poder fazer uma panorâmica de um paciente sem dente, né? Onde é que ele ia morder? É possível, como é que então, fazer com qualidade? É possível. A minha radiografia ficou muito tão gostoso boa. a gente ouvir as histórias. Vou até contar a história de um outro paciente também que eu atendi aqui na clínica, que foi dica também de vocês. Uma criança de 8 a 9 anos de idade. Aí lá veio outra dúvida minha, né? Porque assim, eu atendi um idoso, né, dentro, e agora veio uma criança. Como é que eu ia me comunicar? Como é que eu ia me comunicar com aquela criança? Eu falei, meu Deus, a radiografia não vai ficar legal. Porque uma criança, né? O que eu fiz? Dica, assim, uma dica tão simples e uma dica que vale para a vida. Então, eu abaixei, né? Fiquei na altura, olho no olho com a criança. Conversei com ela, falei que o exame ia ser rápido, que ia ser tranquilo. E ele falou, você vai ficar na sala comigo, tia? Eu falei, meu amor, eu não posso ficar, mas eu tô bem aqui atrás de você. Qualquer coisa você me fala. Pronto, fiz a panorâmica dele, ficou perfeita, não precisei repetir. Fiz uma vez só. Show! Na saída, esse rapaz virou para mim e falou assim, muito obrigada pela sua gentileza. Aí eu, como que eu não gosto de criança, né, meu Deus, derreti, sabe? Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida.
Eu fiquei muito feliz mesmo. Ele foi tão assim, tão. É sinceridade de criança, né? A gente Obrigada sente, né? pela sua gentileza.